Nesta aula iremos estudar a condição de alinhamento de três pontos. Então vamos lá. Três pontos A, x1, y1, B, x2, y2, C, x3, y3 estarão alinhados, ou seja, pertencerão à mesma reta R se e somente se o determinante da matriz formada pelas coordenadas dos pontos for nulo. Então temos aqui três pontos, o ponto A de coordenada x1 e y1, o ponto B de coordenada x2 e y2 e o ponto C de coordenada x3 e y3. Eles aqui estão alinhados se, somente se, o determinante da matriz formada pelos coeficientes x1, x2, x3, y1, y2, y3. Essa terceira coluna a gente preenche de 1 aqui para fazer o cálculo do determinante. E aí, se calcularmos o determinante dessa matriz, se ele for igual a zero, significa que esses três pontos estão alinhados. Então vamos fazer aqui a determinação de como encontrar o determinante dessa matriz. Fazendo o cálculo, a gente copia novamente a nossa matriz e aí repetimos aqui na frente as duas primeiras colunas, ou seja, a coluna dos coeficientes da abscissa e a coluna dos coeficientes das ordenadas. Fazendo isso, vamos efetuar algumas multiplicações aqui. E aí é importante observar o seguinte: primeiramente, vamos fazer multiplicações da direita para a esquerda no sentido de cima para baixo e vamos trocar o sinal dessa multiplicação. E depois faremos multiplicações da esquerda para a direita, de cima para baixo, mantendo o sinal das operações. Fazendo isso, temos o seguinte: primeiramente, essa multiplicação 1 vezes y2 vezes x3 vai resultar em menos x3 y2. Depois, x1 vezes 1 vezes y3 menos x1 y3. E depois, y1 vezes x2 vezes 1, que vai resultar em menos x2 y1. Veja que a multiplicação aqui, tornando cada coeficiente aqui, o produto desses coeficientes negativo. E agora, vamos fazer a multiplicação nesse sentido. Fazendo a multiplicação, vamos manter o sinal. x1 vezes y2 vezes 1 é igual a x1 y2. y1 vezes 1 vezes x3, temos aqui x3 y1, mantendo a ordem alfabética, né? X, depois y, e aqui 1 vezes x2 vezes y3, x2 y3. Somando todos esses coeficientes, tem que ser igual a zero. Então, para encontrar o determinante de uma matriz, podemos usar essa fórmula aqui. E aí sim, se o resultado for zero, significa que esses três pontos são colineares, né? Pertencem à mesma reta. Agora veremos a aplicação prática disso, um exemplo aqui envolvendo valores de alguns pontos. Dados os pontos A, 3 e 1, B, 0 e 3, C, menos 3 e 5, determine se pertence à mesma reta. Então, primeiramente, temos que calcular o determinante e ver se o determinante é igual a zero. Se for igual a zero, significa que esses três pontos pertencem à mesma reta. Como que a gente preenche o determinante? Preenchemos a matriz. A matriz é preenchida da seguinte maneira: a primeira coluna fica os coeficientes x, 3, 0 e menos 3. A segunda coluna, os coeficientes y, 1, 3 e 5. E a terceira coluna preenchemos com 1, porque o 1 na multiplicação ele é fator neutro, né, o elemento neutro da multiplicação, então não altera nada. Então a gente preenche com esse valor. E aí, copiamos a primeira e a segunda coluna aqui e fazemos aquele esquema da multiplicação aqui com as flechas. De cima para baixo, trocamos o sinal, ou seja, se ficar positivo a gente troca para negativo, se ficar negativo a gente troca para positivo. 1 vezes 3 vezes menos 3 vai dar menos 9, porém fica 9 positivo. 3 vezes 1 vezes 5 vai dar 15 positivo, porém fica menos 15. E aqui 1 vezes 0 vezes 1, menos 0, ou 0, tanto faz. E aqui vamos fazer a multiplicação da esquerda para a direita, de cima para baixo. 3 vezes 3 vezes 1 dá 9, mantemos o sinal na setinha azul. Seta vermelha a gente troca o sinal, na seta azul a gente mantém aqui. 1 vezes 1 vezes menos 3. E 1 vezes 0 vezes 5, 0. Também não importa o sinal aqui. Somando todos esses valores, temos o seguinte: 9 menos 5 mais 9 menos 3 é igual a zero. O que é igual a zero? 9 mais 9 dá 18, menos 15. Menos 3, menos 18. 18 com menos 18. Ou seja, menos 18 mais 18 é igual a zero. Então aqui o determinante é nulo. E, portanto, o ponto A, B e C pertencem à mesma reta. Vamos ver um outro exemplo. Determine a abscissa x2 do ponto B de tal forma que o ponto A, 4 e 2, B, x2 e 4 e C, 1 e 5 pertencem à mesma reta. Mesmo esquema, montamos o determinante, montamos a matriz dessa maneira, colocamos os coeficientes x aqui, y e preenchemos com 1. E repetimos a primeira e a segunda coluna e fazemos as multiplicações aqui. Fazendo as multiplicações, temos o seguinte:
Primeiramente, 1 vezes 4 vezes 1 vai dar menos 4, deu positivo, coloca negativo aqui nas setas vermelhas. 4 vezes 1 vezes 5 vai dar 20, porém fica menos 20. 2 vezes x2 vezes 1, menos 2x2. E aqui a gente mantém o sinal. 4 vezes 4 vezes 1 igual a 16. 2 vezes 1 vezes 1 vai dar 2, então aqui fica 2 positivo. E aqui 1 vezes x2 vezes 5, 5x2. Somando todos esses valores tem que ser igual a zero. E aí, somando todos os valores aqui que não tem x2, vai dar menos 6, menos 2x2 mais 5x2 dá 3x2. Isolando o 3x2 aqui temos 3x2 igual a 6, o 6 era negativo, passou para o lado direito positivo. Esse 3 que está multiplicando x2 vai passar dividindo 6, então x2 igual a 6 dividido por 3, isso implica que o x2 é igual a 2. Então, essa coordenada aqui do nosso ponto B, a primeira coordenada x2 vale 2, então o ponto B aqui tem coordenada 2 e 4. Uma observação importante a ser feita é que esse esquema para fazer o cálculo determinante ele é muito mais intuitivo do que fazer uso dessa fórmula aqui. Se fosse para fazer uso dessa fórmula, bastaria substituir os coeficientes aqui, x3, y2, x1, y3 e assim por diante. O que ficaria sobrando aqui como coeficiente a ser encontrado é o x2. Isso equivale para essa questão quanto a anterior. Então, deste módulo aqui é muito mais intuitivo, vocês já fazem o cálculo trocando os sinais, os devidos sinais, soma todos os valores, é muito mais prático. É fácil memorizar esse esquema do que memorizar essa fórmula gigante aqui, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.